Parte 1, Capítulo 3. A prova e os benefícios da luz divina. A partir daqui, Edwards procede à prova de sua doutrina da luz divina e sobrenatural pelo recurso da Escritura e da razão, e pela indicação das excelências e dos benefícios do conhecimento de Deus. Conclui com algumas exortações à busca desse conhecimento, sobre qualquer outro. Os meios para tanto, ele explicará mais completamente no sermão seguinte, e aponta que podemos esperar alcançar pela nossa devoção a esse esforço. 3. Agora passo a mostrar a verdade da doutrina, isto é, a mostrar que há uma luz espiritual que tem sido descrita, diretamente introduzida na mente por Deus. Essa doutrina é tanto escriturística quanto racional. Há provas escriturísticas dessa doutrina. Os santos possuem esse conhecimento e visão de Deus. Primeiro, é escriturística. Meu texto não é completo apenas para servir ao seu propósito, mas é doutrina na qual a Escritura é abundante. Somos plenamente ensinados que os santos diferem dos infiéis nisto, que eles têm um conhecimento de Deus e uma visão de Deus e de Jesus Cristo. Mencionarei apenas alguns textos de muitos. Aspas. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 6. Aspas. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Terceira carta de João, capítulo 11b. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 19. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 3. Esse conhecimento, ou visão de Deus e de Cristo, não pode ser mero conhecimento especulativo, porque é nisso que os santos diferem dos infiéis. E por essas escrituras, não apenas deve ser um conhecimento diferente em grau e circunstâncias, e diferente em seus efeitos, mas deve ser inteiramente diferente em natureza e tipo. Esse conhecimento e visão de Deus são dados diretamente por Deus. E essa luz e conhecimento são sempre ditos como sendo diretamente dados por Deus. Aspas. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, verso 25 ao 27. Aspas. Aqui, esse efeito é atribuído exclusivamente à operação arbitrária e dom de Deus, ao conceder o conhecimento a quem Ele quer, e os distinguindo como aqueles que menos possuem vantagem ou meios naturais para o conhecimento. Até bebês, sendo negado ao sábio e prudente.
E a comunicação desse conhecimento é prerrogativa do Filho de Deus. E novamente, aspas, Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Segundo a Coríntios, capítulo 4, verso 6. Aspas. Isso demonstra claramente que há uma descoberta da glória divina, superlativa e da excelência de Deus e de Cristo, peculiar ao santo. Também que é diretamente vinda de Deus, como a luz do sol, e que é o efeito imediato de seu poder e vontade. Compara-se a quando Deus criou a luz pela sua poderosa palavra no início da criação. E é dito que aconteceu pelo Espírito do Senhor no versículo 18 do capítulo anterior, segundo a Coríntios, capítulo 3, verso 18. Refere-se a Deus como o doador do conhecimento de Cristo na conversão, daquilo que estava escondido e oculto. Aspas. Quando, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Aspas. A Escritura também fala claramente de tal conhecimento da palavra de Deus, como tem sido descrito como um dom direto de Deus. Aspas. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, verso 18. Aspas. O que o salmista quis dizer quando pediu ao Senhor que lhe abrisse os olhos? Era cego? Não poderia recorrer à lei e ver cada palavra e sentença nela contida quando desejasse? O que ele queria dizer com essas coisas maravilhosas? Seriam elas as histórias maravilhosas da criação, do dilúvio, a passagem de Israel pelo Mar Vermelho e outras assim? Seus olhos não estavam abertos para ler essas coisas estranhas? Sem dúvida, por meio das coisas maravilhosas na lei de Deus, ele tinha respeito pelas excelências distintas e maravilhosas e pelas manifestações excelentes da glória e das perfeições divinas contidas nos comandos e nas doutrinas da palavra, e pelas obras e conselhos de Deus que estavam ali revelados. Assim, a Escritura fala do conhecimento de uma dispensação de Deus, e de uma aliança de misericórdia, e de um caminho de graça em direção ao seu povo, peculiar ao santo, e dada apenas por Deus. Aspas. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Salmo, capítulo 25, verso 14. Aspas. O que surge dessa luz divina? Uma crença salvadora na verdade da religião é o que surge de tal descoberta. É também o que a Escritura ensina. Aspas. A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 40. Aspas. Em que fica claro que uma fé verdadeira surge de uma visão espiritual de Cristo. Aspas. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti.
porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Evangelho segundo João, capítulo 17, versos 6 ao 8. Aspas. Quando Cristo, manifestando o nome de Deus aos discípulos, ou dando a eles o conhecimento de Deus, foi o meio pelo qual conheceram que a doutrina de Cristo era de Deus, e que o próprio Cristo procedia de Deus e fora enviado por ele. Novamente, aspas. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Evangelho segundo João, capítulo 12, verso 44 ao 46. Aspas. Crer em Cristo e vê-lo espiritualmente são simultâneos. A condenação daqueles sem essa luz. Em Lucas, capítulo 12, versos 56 e 57, Cristo condena os judeus por não saberem que ele era o Messias e que sua doutrina era verdadeira. A partir de um gosto e apreciação interna e distinta do que era divino, ele, tendo culpado os judeus que, apesar de discernirem a face do céu e da terra e os sinais do clima, não podiam discernir aqueles tempos, ou, como expressado em Mateus, os sinais daqueles tempos. Acrescenta, aspas, Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Aspas. Isto é, sem sinais externos. Porque vocês não têm esse senso de excelência verdadeira pelo qual podem diferenciar o que é santo e divino? Por que vocês não têm esse sabor das coisas de Deus pelo qual podem distinguir a glória e a minha divindade evidente e da minha doutrina? A confirmação dos que possuem a luz divina. O apóstolo Pedro menciona o fato de terem visto a glória divina de Cristo como o que deu a ele e a seus companheiros uma certeza boa e bem firmada da verdade do Evangelho. Aspas. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Aspas. O apóstolo tem respeito pela glória visível de Cristo, a qual ele viu na sua transfiguração. Aquela glória era tão divina, tinha uma aparência tão inefável e semelhança de santidade divina, majestade e graça que, evidentemente, indicava ser ele uma pessoa divina. Mas, se uma visão da glória exterior de Cristo poderia nos dar uma garantia de sua divindade, por que uma apreensão de sua glória espiritual não poderia fazer o mesmo? Sem dúvida, a glória espiritual de Cristo é, em si mesma, tão distinta quanto sua glória exterior, e mostra claramente sua divindade tanto quanto essa e até mais. Sua glória espiritual é no que a sua divindade consiste, e a glória exterior de sua transfiguração
mostrou que ele é divino, sendo uma extraordinária imagem ou representação de sua glória espiritual. Sem dúvida, portanto, ele pode dizer: eu não tenho seguido fábulas engenhosamente inventadas, mas tenho sido uma testemunha ocular de Sua Majestade, sobre boas bases como as do apóstolo, quando ele teve respeito pela glória exterior de Cristo, que ele havia visto. Isto me traz ao próximo ponto. A prova racional dessa doutrina. Segundo, essa doutrina é racional. As coisas divinas deveriam ser mais excelentes. Primeiro, é racional supor que realmente há tal excelência nas coisas divinas, tão transcendente e excessivamente diferente do que há nas outras coisas, que se fosse visível, certamente as distinguiria. Não podemos racionalmente duvidar que as coisas divinas, que pertencem ao Ser Supremo, sejam muito diferentes das coisas humanas. Há nelas uma excelência imensa, divina e gloriosa, que notadamente as diferencia das coisas vistas pelos homens. Se essa diferença pudesse ser vista, seria uma influência convincente e satisfatória sobre qualquer um, no sentido de serem divinas. Que razão podemos oferecer contra isso? A não ser que pudéssemos argumentar que Cristo não é extraordinariamente distinto em glória dos homens. Se Cristo aparecesse agora a alguém, como ele fez no monte na sua transfiguração, ou se ele aparecesse ao mundo em sua glória celestial, como ele o fará no dia do julgamento. Sem dúvida, sua glória e majestade seriam suficientes para satisfazer a todos que ele era uma pessoa divina e que a religião era verdadeira. Seria uma convicção muito razoável e sólida também. E porque não pode haver um selo de divindade ou glória divina na palavra de Deus, no esquema e na doutrina do Evangelho, igualmente distinto e tão racionalmente convincente que seja visível? É racional supor que quando Deus fala ao mundo, deveria haver algo em sua palavra imensamente diferente da palavra dos homens, supondo que Deus nunca houvesse falado ao mundo, mas houvéssemos percebido que ele estava para se revelar dos céus e falar imediatamente ele mesmo conosco e nos entregar um livro de sua própria autoria. De que maneira ele falaria? Não seria racional supor que sua fala seria extremamente diferente da fala humana? Que haveria tal excelência e sublimidade em sua palavra, tal selo de sabedoria, santidade, majestade e outras perfeições divinas, que as palavras de homens, até de homens sábios, pareceriam mesquinhas e simples em comparação a ela? Indubitavelmente, seria racional ter essa expectativa e irracional pensar diferente. Quando um homem sábio fala no exercício de sua sabedoria, há algo em tudo o que fala que é muito distinguível da fala de uma criança pequena. Assim, sem dúvida, e muito mais, é a fala de Deus distinguível da dos homens sábios, de acordo com Jeremias, capítulo 23, verso 28 e 29. Ali,
Deus reprovou os falsos profetas que pretendiam profetizar em seu nome e falando a sua palavra, quando, na verdade, falavam a sua própria, dizendo: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo? Diz o Senhor. E martelo que esmiuça a penha? Deveríamos esperar que tais excelentes coisas divinas fossem vistas. Segundo, se há tal excelência distinguível nas coisas divinas, é racional supor que seja visível. O que deveria impedi-las de serem vistas? Não é argumento dizer que não há tal distinguível excelência, ou que não é possível vê-la, porque alguns não a veem, apesar de serem homens perceptíveis em assuntos temporais. Não é racional supor que, se há alguma excelência nas coisas divinas, os homens perversos possam vê-la. Será racional supor que aqueles cujas mentes estão cheias de poluição espiritual e sob o poder dos desejos imundos poderiam ter alguma apreciação ou percepção da beleza divina ou sua excelência, ou que suas mentes poderiam ser suscetíveis a essa luz, que é tão pura e celestial em sua própria natureza? De modo algum deve parecer estranho que o pecado cegue tanto a mente, já que os rumores e as disposições natural dos homens irão cegá-los em assuntos seculares, como quando o humor natural do homem é melancólico, ciumento, medroso, orgulhoso, etc. Esse conhecimento deveria ser dado somente por Deus. Terceiro, é racional supor que esse conhecimento deveria ser diretamente dado por Deus, e não obtido por meios naturais. Que razão tornaria irracional qualquer direta comunicação entre Deus e a criatura? É estranho que os homens façam disso uma dificuldade, porque ele, que fez todas as coisas, ainda não teria algo diretamente a fazer com as coisas que ele criou? Onde está a grande dificuldade? Se possuímos o ser de um Deus que criou todas as coisas do nada, de ainda permitir alguma influência direta de Deus na criação? E se é assim razoável supor a respeito de qualquer parte da criação, mais especialmente é a respeito das criaturas razoavelmente inteligentes, que estão próximas a Deus, na gradação das diferentes ordens de seres. Seus assuntos são diretamente ligados a Deus, e a razão ensina que o homem foi feito para servir e glorificar seu Criador. E, se é racional supor que Deus se comunica diretamente com o homem em qualquer assunto, com certeza é neste. É racional supor que Deus reservaria o conhecimento e a sabedoria, de natureza divina e excelente, para ser comunicado diretamente por si mesmo, e não para ser deixado sob o poder de segundas causas. Sabedoria espiritual e graça são o maior e mais excelente dom que Deus jamais concede a qualquer criatura. E nisto consiste a alta perfeição e excelência da criatura racional. Também é imensamente o mais importante de todos os dons divinos,
a felicidade humana consiste disso e seu bem-estar eterno depende dele. Quão racional é supor que Deus, por mais que tenha deixado menores dons às causas secundárias, e de alguma maneira em seu poder, ainda reservaria a mais excelente, divina e importante de todas as divinas comunicações em suas próprias mãos, para ser concedida diretamente por ele mesmo? Como algo muito grande pode causar preocupação às causas secundárias? É racional supor que essa bênção seja diretamente de Deus, pois não há dom ou benefício em si mesmo tão proximamente relacionado à natureza divina. Nada do que a criatura recebe é tanto uma participação da deidade. É um tipo de emanação da beleza de Deus e está relacionado a Deus, como a luz ao sol. É, portanto, adequado e apropriado que, quando dado por Deus, seja dado diretamente dele mesmo e por ele mesmo, de acordo com sua soberana vontade. Esse conhecimento é dado diretamente por Deus e não pela razão natural. É racional supor que deveria ser impossível ao homem obter essa luz pela mera força da razão natural, pois não é algo que pertença à razão ver a beleza e a graça das coisas espirituais. Não é algo especulativo, mas que depende da percepção do coração. Realmente, a razão é necessária nesse processo, pois é por ela que nos tornamos os objetos dos meios usados nele. É a razão que nos dá uma noção dessas doutrinas, que são o assunto dessa luz divina, ou conhecimento. E a razão pode ser de muitas maneiras, remota e indiretamente vantajosa. A razão também está relacionada com os atos que seguem imediatamente essa descoberta. Enxerga-se a verdade da religião pela razão. É apenas um passo e a inferência é imediata. A razão tem a ver com a aceitação e a confiança em Cristo, que são consequências disso. Mas, se ficarmos apenas com a razão, não pela capacidade de percepção mental em geral, mas pelo raciocínio ou o poder de inferir pelos argumentos, a percepção da beleza e da excelência pertence à razão tanto quanto ao sentimento de percepção de cores, ou ao poder de ver a percepção da doçura dos alimentos. A percepção da beleza e da graça de qualquer coisa está fora do alcance da razão. Tal percepção não pertence a essa faculdade. O trabalho da razão é perceber a verdade e não a excelência. Não é o raciocínio que dá ao homem a percepção da beleza e da graciosidade de uma aparência, apesar de que indiretamente possa ser vantajoso. Ainda assim, não é mais do que a razão que imediatamente a percebe, e que percebe a doçura do mel. Tudo depende da percepção do coração. A razão pode determinar para os outros que uma aparência é bonita. Pode determinar para os outros que o mel é doce, mas nunca poderá me dar uma percepção de doçura. Retoques finais. Farei um breve apanhado do que foi dito até agora.
Essa doutrina nos leva a refletir na bondade de Deus. Primeiro, essa doutrina pode nos levar a refletir na bondade de Deus, que assim ordenou que a evidência salvadora da verdade do Evangelho, como tal, seja obtida por pessoas com pouca capacidade e vantagens, bem como por aqueles que as possuem em grande quantidade. Se a evidência do Evangelho dependesse apenas da história, e se apenas homens letrados fossem capazes de argumentá-la, estaria acima do alcance da maior parte da humanidade. Mas pessoas com um grau comum de conhecimento são capazes, sem um longo e sutil fio de argumentação, de ver a excelência das coisas divinas da religião. Elas são capazes de ser ensinadas pelo Espírito de Deus, tanto quanto os homens cultos. A evidência é que o que obtemos desse modo é imensamente melhor e mais satisfatório do que tudo o que se pode obter pelas discussões daqueles que são mais cultos e são os maiores mestres da razão. E os bebês são capazes de conhecer essas coisas, assim como os sábios e os prudentes. E elas são, com frequência, escondidas desses, enquanto são reveladas àqueles. Aspas. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não forem chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. 1 a Coríntios, capítulo 1, verso 26 e 27. Aspas. Essa doutrina nos chama a um autoexame. Segundo, essa doutrina pode muito bem nos colocar diante de um autoexame, se é que alguma vez deixamos essa luz divina penetrar em nossas almas. Se há tal coisa, certamente é de grande importância, se temos assim sido ensinados pelo Espírito de Deus, se a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, tem brilhado sobre nós, dando-nos a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se temos visto o Filho e crido nele, ou temos essa fé do Evangelho e das doutrinas que surge de uma visão espiritual de Cristo. Todos deveriam buscar essa luz divina e sobrenatural. Terceiro, todos devem, portanto, ser exortados seriamente a procurar essa luz espiritual. O que se segue pode servir de ajuda e de influência nessa busca. 1. Essa é a mais excelente e divina sabedoria da qual qualquer criatura é capaz. É mais excelente que qualquer aprendizado humano. É muito mais excelente que todo o conhecimento dos maiores filósofos e estadistas. Sim, o menor vislumbre da glória de Deus na face de Cristo exalta e enobrece mais a alma do que todo o conhecimento daqueles que têm o maior entendimento especulativo em divindade sem a graça. Esse conhecimento tem o mais nobre objeto que pode existir, isto é, a glória divina e a excelência de Deus e de Cristo. O conhecimento desses objetos é que neles consiste o mais excelente conhecimento dos anjos, sim, do próprio Deus. 2. Esse conhecimento está acima de todos os outros, doce e alegre.
Os homens têm um grande prazer no conhecimento humano, nos estudos das coisas naturais, mas isto é nada comparado à alegria que surge dessa luz divina brilhando na alma. Essa luz dá uma visão daquelas coisas que são certamente as mais belas e capazes de deleitar o olhar e entendido. Essa luz espiritual é o amanhecer da luz da glória no coração. Não há nada tão poderoso para apoiar pessoas afligidas, para dar paz à mente e claridade a este mundo sombrio e tempestuoso. 3. Essa luz é tal que efetivamente influencia a inclinação e muda a natureza da alma. Ela incorpora nossa natureza à divina, mudando a alma à imagem que é vista. Aspas. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segundo a Coríntios, capítulo 3, verso 18. Aspas. Esse conhecimento irá gradualmente se apartar do mundo, aumentando a inclinação para as coisas celestiais. Inclinará o coração a Deus como a fonte do bem, escolhendo-o como a única porção. Essa luz, e somente ela, trará a alma a uma proximidade salvadora com Cristo. Molda o coração ao Evangelho, mortifica sua inimizade e oposição contra o esquema de salvação nele revelado. Faz o coração abraçar a alegre notícia e a aceitar inteiramente. Aprova a revelação de Cristo como nosso Salvador, causando a concordância e a sintonia da alma inteira, com respeito e total crédito, e permanecendo fiel com toda a inclinação e afeto, faz a alma efetivamente se entregar inteiramente a Cristo. 4. Essa luz, e somente essa, tem seu fruto numa vida de santidade eterna. Um entendimento meramente especulativo ou opinativo das doutrinas da religião jamais produzirá isso. Mas essa luz, à medida que alcança o fundo do coração e muda a natureza, efetivamente o dispõe à obediência universal. Mostra que Deus é digno de ser obedecido e servido. Direciona o coração num sincero amor a Deus, que é o único princípio de uma obediência verdadeira, graciosa e universal. E convence da realidade daquelas gloriosas recompensas que Deus tem prometido aos que o obedecem. Questionário. Primeiro, Edwards fecha esse sermão citando as excelências e as vantagens da luz divina e sobrenatural. Resuma-as com suas próprias palavras. Qual delas você gostaria de ver mais na sua vida? Se esses benefícios estivessem mais consistentemente presentes na sua vida, como ela poderia ser? Segundo, Edwards diz que somente Deus concede essa luz, como a Escritura e a razão demonstram. Ainda assim, ele nos aconselha a procurar essa luz espiritual. Como você acha que alguém pode fazer isso? Qual o papel da mente nesse esforço? E do coração?
Como você pode dizer, olhando para a vida de outra pessoa, que ele ou ela verdadeira e seriamente busca a luz divina e sobrenatural? Terceiro, Edwards descreve variadamente essa luz divina e sobrenatural como graça e verdade. As doutrinas da verdadeira religião, coisas divinas, a glória de Deus na face de Jesus Cristo, conhecendo e vendo Deus, e assim por diante. Suponha que você tente explicar a luz sobre a qual Edwards escreve para outra pessoa. O que você diria? Como você procuraria impressionar essa pessoa com as excelências e vantagens dessa luz e da importância de buscá-la? Quarto, reserve um momento para refletir sobre o grau no qual você experimenta esse conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo na sua vida, dia a dia. Use uma escala. Circule o número que melhor indica sua percepção do grau de experiência da luz divina e sobrenatural. De 1 a 10, onde 1 significa quase nunca e 10 um grau muito alto. Por que você circulou o número escolhido? Quinto, revise os alvos estipulados por você no início deste estudo. Você fez algum progresso na direção desses alvos? Como? De que modo você espera crescer mais à medida que continuamos nosso estudo deste livro?